Olá, minhas queridas e meus queridos, professor Devanir aqui falando. A gente vai continuar a explicação da apostila. Na última aula eu terminei aqui em variedades linguísticas, falei sobre isso aqui. Agora a gente vai continuar a partir de onde paramos. Primeiro vocês vão ter que ler esse texto aqui, Uma Língua e Seus Falantes. Lido o texto, vocês vão entender algumas questões, vai ser falado aqui, e aí aqui vocês vão responder essas perguntas. E eu vou explicar elas para vocês, para a gente poder, então, entender melhor o que é para fazer aqui. Na 1. Há diferenças de sotaque entre falantes das regiões brasileiras? Então, o Brasil é dividido em regiões, né? Nós temos várias regiões, né? Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul. E também a gente pode pensar até nas diferenças de um estado para o outro. Então, assim, o sotaque, né? O que é o sotaque? Aqueles trejeitos da fala da pessoa. Tem diferença de sotaque entre as regiões brasileiras? Vocês vão ler o texto vai falar um pouquinho sobre isso, e aí de acordo com o que vocês perceberem ali e também com a percepção que vocês têm da realidade, né? Por exemplo, você conhece alguém que veio de fora do estado de São Paulo, de outro lugar, ele tem um jeito de falar igual ao nosso? Então você vai responder a um pensando nessas coisas. 2. As gírias do tempo de nossos pais e avós são as mesmas utilizadas hoje? Então pensem sobre as gírias. O que são gírias? São palavras que a gente usa no dia a dia, né? Que geralmente a gente usa só com um grupo nosso ali, o nosso jeito de falar com os nossos amigos. Por exemplo, tem algumas gírias hoje em dia que a gente chama aí, né? Nós temos aí o pode pá, e aí, firmeza. Isso são gírias, tá? São palavras que a gente usa só na hora de falar. Não são palavras que existem necessariamente no vocabulário, tá? São as gírias, elas são típicas dos grupos sociais. E aí, na época dos nossos pais e avós, o pessoal falava pode pá, falava firmeza, né? Ou será que as gírias naquele tempo eram outras? Pensa sobre isso, se for preciso, pergunta para eles se eles lembram de um jeito deles falarem antigamente, e aí você vai escrever aí o que você achou disso. 3. Expressões como mano, cara, brother, têm o mesmo significado? Por quê? Então, pensando nessas expressões, você vai responder primeiro se sim, né, se ela tem o mesmo significado ou não. E se você achar que sim, você vai explicar, tá, então por que significa a mesma coisa? Como é que você percebe isso? Né? Em que contexto? Em como que você pode usar essas palavras que você percebe que dá para usar na mesma situação? Ou, se elas forem diferentes, como que uma coisa significa e a outra coisa significa? Explica o sentido delas, né, se elas forem diferentes, tá bom? É só você explicar o significado delas. Expressões como bullying e cyberbullying sempre fizeram parte do repertório dos brasileiros? Isso quer dizer, essas duas palavrinhas aqui, ó, bullying e cyberbullying, elas sempre fizeram parte da língua brasileira, né, do português brasileiro. Vocês podem inclusive perguntar para os pais de vocês, avós de vocês, de repente quem tem bisavô também, perguntar para os bisavós, se na época deles, quando eles eram crianças, se falava essas palavras, bullying, cyberbullying, ou se isso é algo mais recente, tá? Então, utilizem aí as pessoas ao redor de vocês, que vocês conhecem, para vocês perguntarem também, para ouvir, já que vocês estão vivendo apenas a nossa realidade atual, né, vocês precisam ouvir as pessoas que viveram a realidade de 20, 30 anos atrás, para vocês conseguirem ouvir sobre essas palavras aí, se elas existiam naquela época já ou não, se elas são mais recentes, tá bom? 5. Por quais razões a palavra você já foi escrita como vossa mercê, vós mercê, mecê, e agora também podemos encontrar as formas o se e se, né? A gente fala, você vai em casa, você foi na escola, né? Então, o se e se existem hoje em dia já, nessas formas na língua falada. E aí você vai explicar aqui, já na aula anterior, né, nós tivemos algumas questões sobre isso, o texto menciona um pouquinho sobre isso está implícito aqui nas variedades linguísticas, isso está envolvido aqui na variação de se falar, né, a língua. E aí você vai explicar aqui
Por que que isso acontece? Por que que antigamente o você era vossa mercê, depois ele virou vós mercê, virou mecê, e agora nós temos também o C, C. Por que que vai mudando com o tempo? Se você reparar, ó, foi até diminuindo, dá para perceber essa redução, né? Mas por qual razão? O que que explica isso? Né? Nós temos um texto aqui que vai falar um pouquinho sobre isso também, mas nós no texto anterior também comenta sobre, e na matéria anterior como um todo você vai ouvir falar sobre isso também. Então é só para você explicar por que que isso acontece aqui na 5, né? Por qual razão que isso acontece, tá? Bom, depois vocês vão ler aqui com atenção e aí a gente vai chegar aqui numa situação com o Chico Bento, né? Bom, o Chico Bento se envolve numa situação com a professora aqui, vocês vão ler a tirinha, né, o quadrinho, para vocês poderem responder. E aí aqui está perguntando o seguinte: a variante linguística apresentada por Chico Bento é de origem histórica, regional ou sociocultural? E por quê? Você vai explicar o porquê também, tá? Vamos voltar aqui no texto um pouquinho, que ele vai falar sobre isso, ó. Aqui ele fala sobre as variedades linguísticas, né, as variantes linguísticas, e ele vai explicar para vocês que elas têm diversas formas de acontecer. Ela pode acontecer pela forma histórica. Então olha aqui, ó, o que é a variante linguística histórica? São mudanças que ocorrem na língua conforme o passar do tempo. Então palavras vão mudando conforme o tempo vai passando, tá? Aqui, ó, é um exemplo disso, né? Antigamente se falava vossa mercê, até que hoje chegou em você. Isso é uma mudança histórica, ela vem mudando com o passar do tempo. Também ocorrem mudanças geográficas, tá? Que são as mudanças de lugar para lugar. Por exemplo, quem vem do Nordeste, quem vem do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, Sergipe, enfim, de qualquer lugar no Nordeste, os nordestinos, eles têm a mesma maneira de falar que os paulistanos, nós que moramos aqui no estado de São Paulo? Ou eles têm uma maneira diferente de falar, usam palavras diferentes? E eu não estou falando de sotaque, não, tá? Eu estou falando de palavras mesmo. Por exemplo, aqui em São Paulo nós chamamos de mandioca, lá eles chamam de aipim. Dependendo do lugar, macaxeira, tá? Então tem palavras que têm um significado diferente, tá? Tem palavras com significado diferente? Não. Tem palavras diferentes com o mesmo significado, tá? Então o mesmo objeto, no caso o mesmo legume, né, a mandioca, recebe nomes diferentes dentro da região. Isso é uma variante geográfica. Por quê? Porque ela depende do lugar que está para existir, né, para alterar. Ela muda de acordo com o lugar, ok? Nós temos também a variante sociocultural. O que é a variante sociocultural? Formas de falar típicas de grupos sociais. Por exemplo, rappers, funkeiros, patricinhas. Gente, isso aqui é os grupos sociais. Esses grupos sociais eles podem alterar muito, porque aqui ele deu exemplo de rappers, funkeiros, patricinhas, mas eu posso colocar aqui jovens, idosos, eu posso colocar aqui ricos e pobres. Ricos e pobres eles têm jeitos diferentes de falar, usa uma variante diferente da língua, né? Os surfistas, correto? Então são variantes que não dependem do lugar que a pessoa tá, ela depende do nível cultural, né, se a pessoa é mais rica, se ela é mais pobre, se ela pertence ao grupo dos funkeiros, se ela pertence ao grupo dos surfistas. Então esses grupos eles têm uma maneira muito própria de falar, ele tem um jeito muito próprio de falar. E isso é uma variante sociocultural, tá? E aí nós temos a variante estilística, que é a mudança de acordo com o estilo escolhido pelo falante. O exemplo mais claro disso é você usar a norma culta da língua portuguesa e a norma e você usar uma variante informal, né? Uma linguagem coloquial. Então, se eu quero escrever, sei lá, um relatório para um advogado, para levar no cartório, se eu vou fazer um documento para vender um objeto meu, um carro, uma moto, uma casa, eu vou fazer um documento, né? Esse documento vai ter que ser feito dentro
da norma padrão, da norma culta. Você precisa escolher esse estilo. Por quê? Porque é uma transação, né? É uma venda, então precisa de um documento formal, né? Bem redigido, correto. Agora, se você vai escrever uma carta para um amigo seu de infância, que você tem muita intimidade, você não vai usar a norma culta, né? Você não vai escrever a língua portuguesa de acordo com as regras da língua certinho. Você vai escrever do seu jeito de falar normal, do seu jeito de falar do dia a dia. Você vai usar uma linguagem coloquial. Então, é uma escolha de estilo, né? Então, você usa estilos diferentes de escrita para depender da situação que você vai usar, tá? Pensando nisso, você vai escrever aqui qual é a variante que o Chico Bento está usando da língua. É uma variante histórica? É uma variante regional? Ou é uma variante sociocultural? Então, é uma variante que mudou de acordo com o tempo? É uma variante que, dependendo da região, fala de um jeito diferente? Ou é uma variante que, dependendo do grupo de pessoas, fala diferente? Tá? Grupo social. O caipira, o funkeiro, o rapper, o surfista e por aí vai. Tá? 2. No primeiro quadrinho, o que a professora tenta fazer após ouvir o Chico falar? Então, primeiramente aqui, ó, qual que é a intenção da professora? Repara que o Chico Bento tem um entendimento do que ela quis dizer, mas talvez não seja o entendimento correto. Aqui você vai escrever qual era a intenção da professora. O que ela tentou fazer com o Chico? O que ela tentou... por que ela falou aquilo? Né? Ela falou aquilo com a intenção de fazer o quê? E aí nós vamos para 3. No terceiro quadrinho, percebemos que Chico Bento não entende a intenção da professora. É o que eu acabei de dizer para vocês. Qual é a confusão que ele faz? Então, se aqui você vai escrever o que a professora quis dizer para ele, aqui você vai escrever o que ele entendeu daquilo. Então tá, ela tentou fazer alguma coisa e ele não entendeu, ele achou que era outra coisa. Então, você vai escrever aqui o que ele entendeu disso. E aí ele fez uma confusão com a história, né? Então, o que ele entendeu de fato, tá? Você vai escrever na 3. 4. No quarto quadrinho, vemos que a professora não considera o português do Chico como correto. De que forma ela esperava que Chico falasse? Na sua opinião, a atitude da professora está certa ou errada? E por quê? Gente, vamos lá. Vamos entender essa questão aqui para ficar fácil de vocês responderem. Então, primeiro, uma pergunta aqui, ó. No quarto quadrinho, vemos que a professora não considera o português do Chico como correto. De que forma ela esperava que o Chico falasse? Então, essa é a primeira coisa que vocês vão responder. Então, primeira resposta da questão 4 é: o que a professora esperava que o Chico falasse? De que forma que ela esperava que ele falasse? Você vai escrever aqui o jeito que ela esperava que ele falasse. Depois, você vai dar a sua opinião. A atitude da professora está certa ou está errada? Você vai falar se está certa ou se está errada. O que você considera? Isso aqui é pessoal, mas na hora de você justificar, você tem que ter uma justificativa boa, tá? Então, vamos lá. A atitude dela está certa ou está errada na sua opinião? E por fim, você vai explicar. Se você falou que está certa a atitude da professora, você vai explicar por que está certa, na sua opinião. Se você falou que está errada a atitude da professora, você vai explicar por que está errada também de acordo com a sua opinião. Correto? Simples e fácil. Vamos aqui. Preconceito linguístico. Né? Vocês vão ler esse trechinho aqui para vocês entenderem. Essa palavra preconceito, ela é uma palavra que já existe e todo mundo ouviu falar dela, mas aqui a gente está falando do preconceito linguístico, ou seja, do preconceito com o modo que as pessoas falam, certo? E aí nós vamos aqui para mais uma atividade da oralidade para a escrita, e aí vocês vão fazer o seguinte: leiam com atenção aqui os quadrinhos ao lado, né? Esses trechinhos que a gente coloca aqui para vocês. E aí na 1, onde esse gênero textual costuma circular? Qual é a principal função desse tipo de texto? Então, 2 perguntas aqui. Onde esse gênero textual costuma circular? Gente, quando ele pergunta de gênero textual aqui, é porque esse texto aqui, ele é um tipo de texto, né? Então, por exemplo, o que é gênero textual? Notícia é um gênero textual, entrevista é um gênero textual,
Histórias em quadrinhos é um gênero textual, narrativa é um gênero textual. Nós temos diversos tipos de texto. Bula de remédio é um gênero textual. E esse texto aqui, ele é o quê? O que parece para vocês esse texto aqui? Né? É um anúncio? É um anúncio. Então, é o anúncio gênero textual. Onde que esse tipo de texto costuma circular? Ou seja, em que lugares a gente vê esse tipo de texto? Ele é comum de se ver onde? Você vai explicar os lugares que a gente mais vê esse tipo de texto acontecer. E aí você vai responder a segunda questão aqui, ó. Qual é a principal função desse tipo de texto? Para que ele serve? Então são duas perguntas. Onde esse tipo de texto circula normalmente? Onde que existe esse tipo de texto? Na maioria do tempo. E qual é a principal função desse texto? Para que um cara faz um texto desse? Qual que é a intenção dele? Ele serve para quê? É isso que você vai responder na 1, tá? 2. Do ponto de vista da organização das ideias, o enunciado é facilmente compreensível? É uma pergunta, ó. Do ponto de vista das ideias, o enunciado é facilmente compreensível? E aí você vai explicar por quê. O que é o enunciado? É o texto em si. É o que foi dito aqui, ó. Então, a mensagem que o cara quis dizer aqui, ela tá muito bem escrita, tá muito fácil de entender isso aqui. O jeito que o cara escreveu aqui, o enunciado dele, a mensagem dele, tá fácil de entender? O cara olha e fala, já sei, já entendo bem, eu já sei o que ele tá dizendo com isso. Ou a pessoa tem que parar um pouquinho e pensar e falar, o que esse cara quis dizer aqui? Deixa eu ver se eu entendo. Então, você vai pensar sobre isso. É fácil de entender ou não é fácil de entender? Você vai responder aqui e aí você vai explicar por quê. Se você colocou que é fácil de entender, você explica por que é fácil de entender. Se você colocou que não é fácil de entender, explica também. Por que não é fácil de entender? E aí você vai na 3, reescrever o anúncio da maneira que seria mais adequada a esse tipo de texto. Qual que seria a maneira que é mais adequada a esse tipo de texto? Ué, você não está vendo aqui o texto, você não respondeu aqui para que ele serve? Né? Você vai responder aqui para que ele serve esse texto, certo? Então, se ele serve para essa função que você colocou aqui na 1, você tem que pensar o seguinte, tá, esse texto eu vou fazer ele para esse fim, né? Eu vou fazer ele porque eu quero que as pessoas consigam fazer tal coisa. Pensando nisso, você vai reescrever esse texto aqui, esse mesmo anúncio, de uma forma mais adequada para que as pessoas consigam, né? Para que você consiga atingir o seu objetivo mais facilmente, né? E aí você vai pensar no seu objetivo aqui, né? Para responder na questão 1, ó. Então você vai pensar para que ele serve e aí você vai pensar na 3. Como que eu posso escrever esse texto para eu conseguir meu objetivo com ele? E aí você vai reescrever esse mesmo anúncio de uma forma mais adequada, tá bom? Bom, nós temos aqui um trechinho aqui embaixo. Vimos que é preciso valorizar a forma de falar de cada indivíduo e respeitar suas particularidades, porém, há diversas situações em que é preciso garantir o uso da norma padrão, ou seja, das regras da língua corretamente, para que a comunicação entre as pessoas seja eficiente, correto? Bom, vamos lá. Pessoal, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é porque já está acabando aqui, ó. Falta só mais uma partezinha para a gente poder finalizar essa parte da apostila, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui um outro anúncio, correto? Tá aqui um outro anúncio de uma bicicleta. Vocês vão ler tudo que está aqui certinho, prestando bastante atenção. E aí nós temos ali, ó. Uma cliente da loja virtual Compre Mais Barato, insatisfeita com o serviço da empresa, escreveu uma carta de reclamação ao SAC, que significa SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Ela direcionou a carta ao chefe de vendas. O resultado está reproduzido a seguir. Leia o texto e analise os procedimentos de escrita utilizados pela cliente. Então, olha aqui, essa é a carta. Vamos lá. O que ela escreveu? Senhor chefe das vendas, comprei mês passado uma bike maneira azul na loja de VCs na minha cidade. Ainda estou esperando a entrega. Ligo várias vezes, mas ninguém atende o fone. Vê se entrega logo. Obrigada, tchau, Gi. Bom, aí você vai colocar aqui, ó. Coloque-se no lugar do chefe de vendas.
o conteúdo da carta está claro? Comente. Então, pensando assim, se você é o chefe de vendas daquela loja, você recebe essa carta, e aí você vai pensar se essa informação que foi passada na carta, se ela é uma informação clara, né? Ou seja, facilmente compreensível. E aí você vai reescrever a carta utilizando a linguagem formal e oferecendo todas as informações necessárias para que o objetivo da carta seja atingido. Bom, vamos lá, pessoal. Além dela escrever aqui de um jeito muito particular dela e com vários erros e tal, de português, você tem que pensar o seguinte: o que ela queria com essa carta? Qual que é o objetivo dela? O que ela pretendia? Tá claro ali o que ela pretendia, né? Então, para ela conseguir isso, você não precisa necessariamente escrever exatamente a mesma coisa que ela escreveu, tá, pessoal? Então, não é só corrigir os erros aqui e reescrever a carta, não. Pensa se ela deixou de citar alguma informação que pudesse ser importante para ela conseguir o que ela queria. Pensa se de repente ela foi grosseira ou se ela usou algum termo equivocado que não precisava ter usado para conseguir o objetivo dela. Pensa se ela poderia ter sido mais educada ainda para conseguir o objetivo dela. Pensa em tudo isso. O que ela usou ali que vocês podem mudar e o que ela não usou que poderia ter usado para conseguir o objetivo dela. Né? O objetivo dela ali está bem claro qual é. E aí vocês vão reescrever essa carta utilizando a linguagem formal, ou seja, vocês vão escrever isso de uma forma tentando minimizar todos os erros possíveis, tá? Não fazer abreviações, porque a linguagem formal não permite abreviações das palavras. Tentar deixar a mensagem bem clara para que fique fácil de entender, pensando que você não está falando para os seus amigos, que de repente o seu jeito de falar, aquela pessoa possa não entender tão bem, tá? Então, imagina só, você fala pode ir pá. Se você não está num grupo onde as pessoas entendem o que é pode ir pá, se é uma pessoa que não pertence a esse grupo seu, ela não entende o que significa isso, correto? Então você vai pensar em tudo isso. E aí você vai reescrever essa carta de uma forma que você perceba, que fala assim, não, agora ela não tem como o gerente não entender, eu só usei as palavras corretas, eu só usei o português correto, eu fui bem claro aqui no que eu escrevi, tá bem claro o que eu quero, e ele vai entender perfeitamente. É isso que você vai fazer na questão 2. Certo, pessoal? Bom, qualquer dúvida, vocês falam comigo, eu atendo vocês pelo WhatsApp, manda dúvidas lá, estou aqui para ajudar vocês. Espero que tenha ficado claro e quem não entendeu alguma questão, eu estou aguardando vocês lá para tirar dúvidas no WhatsApp. Tudo bem, pessoal? Um beijo e abraço para todos e até mais.